Olá, meu nome é Camila, eu sou aluna do primeiro período do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. Esse é o meu PCC, Prática como Componente Curricular. A proposta do trabalho é essa charge aqui. Além da charge, nós temos duas questões. A primeira é sobre o conhecimento prévio do aluno, a importância dele para o ensino e a aprendizagem. O conhecimento prévio do aluno, ele nos proporciona a oportunidade de termos uma aula mais dinâmica, onde os alunos participam mais, isso gera mais interesse. Infelizmente, na professora da charge, a gente vê que ela tem uma forma de pensamento, uma forma da sua pedagogia mais antiga. Aquela forma de pensar em que o professor sabe tudo e o aluno é um ser passivo. A pedagogia moderna, ela nos cobra mais, ela nos permite também mais. Ela nos permite não só ensinar tudo que podemos, como ela nos permite também aprender com os alunos, com as suas experiências. Eu acredito que a gente aprende também como dar aula a esses alunos. Eu acho que cada aluno nos ensina como dar aula para eles, porque eles nos ensinam como eles aprendem da melhor forma. Então, eu acolheria esses alunos, as suas vivências, e o que eu poderia aprender com eles, com certeza eu aprenderia. E tentaria fazer o máximo para a aula ser leve, gostosa, para que os outros alunos vissem como que é gostoso conhecer outras culturas e tudo mais. E abraçar essas diferenças, né, que é tão gostosa e tão presente no nosso país. A segunda questão dessa proposta de trabalho é como eu, no lugar dessa professora, daria essa aula. Então eu fiz aqui esse mapinha do Brasil. Então eu começaria explicando para as crianças que o Brasil ele é dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aí eu falaria com eles, né, que essa aula ela seria destinada para a gente aprender mais sobre o Nordeste e o Sul do Brasil. Eu começaria, no caso, conversando com o Raimundo, que ele se apresentou como conhece, né? Ele tem conhecimento prévio da região Nordeste. Eu começaria por ela. Então eu começaria conversando com ele, vendo as suas vivências, vendo o que ele gosta de comer, por exemplo, qual a cultura que a família dele ainda gosta de ter em casa, por exemplo, uma comida que eles gostam de fazer que é típico daquela região, alguma coisa assim. Outra coisa que eu faria era levar, eu até imprimi algumas coisinhas aqui, algumas coisas para as crianças conhecerem, como por exemplo, comida típica do Nordeste. Um dos exemplos seria o acarajé. Então eu levaria cartinhas assim para poder eles ir passando, e aí eu ouviria do Raimundo ou de outra criança que tivesse ali, se eles gostam, se tem algum sabor parecido com uma comida que é típica do lugar onde a gente está, esse tipo de coisa. Mostraria para eles também frutas da região, por exemplo, a pitomba, o umbu, uma comida típica aqui, por exemplo, a carne de sol, cuscuz. Falaria também sobre as danças típicas da região, como o forró e o frevo. Conversaria também sobre alguns lugares, pontos turísticos do estado, se eles tinham vontade de conhecer, se alguém já conheceu. Mostraria algumas fotos, por exemplo, de Fernando de Noronha, de Serra da Capivara e dos Lençóis Maranhenses. Seria uma forma de trazer para essas crianças um pouco mais de conhecimento e algo tátil, né? Simples, mas algo que eles poderiam ver, que eles poderiam tocar, que eles poderiam fazer planos para o futuro e imaginar como seria ir visitar esses lugares e conhecer, né, essas culturas, essa comida. E é isso, depois eu faria isso tudo voltado. E eu também falaria que
A região Nordeste, ela é a que tem mais estados, totalizando 9 estados nessa região. Depois começaria do Sul. Falaria que ela é a menor região de todas as regiões. A do Sul é a menor, mas é a única do nosso estado, também do nosso país, que o clima é subtropical. Não é um clima tão quente, é um clima em que as estações elas são melhor divididas. No frio faz realmente muito frio, no calor muito calor. Ela tem as estações bem definidas, a primavera, o outono. Eu conversaria um pouco disso com eles, depois conversaria com a Marina, a mesma coisa que eu conversei com o Raimundo. O que ela mais gosta dessa região, o que a família dela ainda mantém, quais as tradições que a família dela mantém, se alguma outra criança conhece, se às vezes gosta daquela comida, mas não sabia que era típica ali dessa região sul. E conversaria sobre isso com eles. Também levaria algumas curiosidades, por exemplo, algumas coisas típicas para eles poderem pegar também, como o chimarrão, que é muito típico do sul, o barreado, que é uma comida típica, algumas frutas também típicas ali daquela região, né? Algumas frutas, por exemplo, o butiá e a pitanga. Falaria com eles sobre a dança típica ali também da região, por exemplo, a valsa e o pau de fita, que é muito típico dali. E também falaria sobre os pontos turísticos, ver se alguém já conhece, se tem vontade de conhecer. E aí levaria para eles ver, por exemplo, as cataratas do Iguaçu, a cidade de Gramado e o Jardim Botânico. E é isso. Aí a partir de então eu começaria a fazer exercícios de fixação e eu pensei em 2 exercícios de fixação, que mais como umas brincadeiras, né? Como seria, eu não disse no início, peço perdão, como seria uma aula para o 3º ano do ensino fundamental? Eu acho que ainda está no momento em que brincar faz parte do processo. Então, eu falaria, né, esse aqui foi eu que fiz, aí coloquei a legenda aqui para eles, né, o verdinho é a parte norte do nosso país, o azul a parte nordeste, o vermelho o centro-oeste, amarelo o sudeste e o laranja o sul. E daria para eles esse exercício. Porque aqui eles vão escolher a cor da preferência deles, as cores que eles mais gostam, que eles acham mais bonitas. E vão colocar aqui, pintar a região e colocar aqui na legenda para mim. Qual a cor que é qual região. Esse é um dos exercícios de fixação em que eu pensei em ter como atividade, né, na sala de aula. Outra atividade em que eu pensei que seria bem proveitosa para as crianças e seria bem didático, bem gostoso e leve de fazer, seria, por exemplo, dar para cada criança uma imagem. Então vamos trabalhar com o Raimundo e a Marina novamente, né? Eu falaria que essa fosse a imagem do Raimundo. Então o Raimundo ele teria que colocar aqui no mapa para mim. O chimarrão, ele é típico de qual região? Nordeste ou Sul? Então ele viria e colocaria para mim qual região essa bebida é típica. E aí depois eu iria para Marina, né? E daria para ela essa imagem. Vamos imaginar que a Marina saiu com essa imagem, que eu daria aleatoriamente para cada criança. E aí ela viria e colocaria ou perto da região sul ou perto da região nordeste. No caso do Jardim Botânico, é da região sul. E é isso, e assim cada uma das crianças viriam colocando onde que eles achavam que era aquilo. Depois a gente conversaria um pouco quais as imagens que eles colocaram no lugar certo, quais as imagens que eles se enganaram, né? E aí acho que seria assim, uma aula bem dinâmica e bem didática. Sobre avaliações. Bom, para
ao fim, ela é uma aula avaliativa. Ali eu observaria se a criança participava, se as perguntas e também as afirmações das crianças, elas eram coerentes com a aula. Eu observaria como que um se comunicava com o outro, a forma se eles estavam absorvendo, se eles estavam entendendo aquilo ou não. Depois eu faria perguntas. Então, essa seria uma forma de avaliação. E também eu me autoavaliaria. Avaliaria como a minha forma de ensinar está sendo produtiva ou não. Se esse modelo de aula está sendo benéfico para os meus alunos, se aquela turma aprende melhor assim, se não, buscaria outra forma de ensinar. E é isso.